Irmãos e irmãs, paz e bem. A liturgia deste 17º domingo do tempo comum nos apresenta uma catequese sobre a oração. Já a primeira leitura nos mostra a figura de Abraão intercedendo ao Senhor por Sodoma e Gomorra. Ali vemos em Abraão um diálogo íntimo com o Senhor, insistente, confiante, e vemos em seu pedido, em sua oração, uma dimensão aberta, comunitária, preocupada com o bem comum. O texto também nos apresenta já a face de um Deus muito mais preocupado em salvar e preservar aquelas cidades de Sodoma e Gomorra do que simplesmente em destruí-las. O texto também nos mostra um Deus sempre pronto a escutar a oração de Abraão e assim de seus servos. O Evangelho nos apresenta então o pedido dos discípulos a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus os ensina a oração do Pai Nosso. Isto que deve ser o modelo de toda a oração cristã. E nos fazer perceber que nossa oração deve ter como fundamento uma relação com Deus como um Pai amoroso. Que a oração cristã deve ter como horizonte o reino de Deus, o estabelecimento, a edificação do reino de Deus entre nós, em nossas relações. A oração cristã deve sim colocar a Deus as nossas necessidades básicas, o pão, mas não somente o pão para mim, o pão que é meu, e sim o pão nosso. De novo, a oração cristã deve então nos engajar a fazer com que todos tenham este pão. A oração cristã também deve ter como horizonte o perdão que Deus nos comunica, como lemos na segunda leitura, Jesus que pagou por nossas dívidas, que nos trouxe o perdão, e o perdão então que somos chamados a oferecer e a viver entre nós, o perdão e a misericórdia. A oração cristã deve sim vir com esse pedido: não nos deixeis cair em tentação, da tentação de não viver o bem, de não viver o amor, de ceder à injustiça, de ceder à falta de perdão e de misericórdia. E termina: livrai-nos do mal. O mal maior é o afastamento de Deus, é o afastamento um dos outros. Que o Senhor nos livre então do mal maior. O ensinamento de Jesus continua falando-nos sobre a insistência na oração. Diz Jesus: pedi e vos será dado, batei e será aberto. Pode um pai dar pedra a um filho que pede peixe? Quanto mais Deus vos dará o Espírito Santo. Assim compreendemos que o objetivo maior da oração cristã deve ser pedir Deus mesmo, o Espírito Santo, este Espírito que ungiu Jesus e que através desse Espírito ele viveu da maneira como viveu. É esse Espírito que devemos buscar, e todas as outras coisas, como diz um outro Evangelho, vos serão acrescentadas. Que nos empenhemos em orar insistentemente, pedindo esse Espírito do Senhor, e como diz São Francisco, o seu Espírito e o seu santo modo de operar, para que vivamos essa comunhão com Deus. Que o Senhor nos ajude nesse caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.